Eis que eu envio a você, levará você à libertação. No terceiro ano de Joaquim, em tempos de dor e opressão em que o povo hebreu clamava por socorro, Moisés, um hebreu criado sob as sombras do luxo e das riquezas do Egito, se encontrava no deserto de Midian, pastoreando ovelhas sob o intenso sol. Embora cercado pela vastidão do deserto, seu coração ardia com a lembrança de seu povo, aprisionados sob o jugo cruel do faraó. Sua vida de pastor parecia simples, mas as promessas de Deus ressoavam em sua alma, uma inquietação que não podia ser ignorada. Um dia, enquanto cuidava de suas ovelhas próximas ao Monte Horebe, Moisés avistou algo que mudaria seu destino, uma sarça ardente, mas que não se consumia. O fogo dançava de maneira sobrenatural, como se estivesse vivo, e o coração de Moisés pulsava com curiosidade e temor. Ao se aproximar, ele ouviu uma voz poderosa que o chamou pelo nome: Moisés! Moisés! A atmosfera se encheu de reverência, e um frio na espinha tomou conta dele. Aquilo era mais do que um simples fenômeno. A voz continuou, revelando um propósito divino: eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Vi a opressão do meu povo no Egito e ouvi seu clamor. Moisés ficou paralisado, seu coração batia acelerado. Ele sabia que a libertação dos hebreus estava em suas mãos, mas a dúvida o invadiu ao perguntar: quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os israelitas? As inseguranças se apoderavam de sua mente, questionando a própria capacidade de cumprir tal chamado. Enquanto refletia, Deus revelou seu plano, prometendo estar com ele. Revelou sinais que Moisés poderia utilizar como provas da sua missão. Cada palavra proferida era como um sopro divino, preenchendo-o com esperança e medo ao mesmo tempo. A sarça ardente não era apenas um sinal, mas a confirmação de que Deus escolhera Moisés para um papel que ele não imaginara ser dele, um papel que poderia libertar centenas de milhares. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. O deserto, que antes era símbolo de exílio, agora pulsava com uma nova vida e um novo propósito. Moisés sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros, ele era o escolhido. A liberdade de seu povo dependia de sua obediência. Com os desafios à frente, ele dizia a si mesmo: mesmo que eu me sinta pequeno, o Senhor estará comigo. E assim, com a confiança emergindo de sua fragilidade, Moisés principiou a jornada que o levaria ao palácio do faraó, determinado a pronunciar aquelas palavras que ecoariam através dos tempos: assim diz o Senhor, deixe meu povo ir. No entanto, a batalha espiritual se desenrolava, e uma pergunta persistia em seu coração: conseguiriam os israelitas enxergar a mão do Deus que os chamava à liberdade? O deserto estava, de fato, apenas começando a revelar a obra redentora que Deus tinha preparado. Qual seria a resposta do povo de Deus ao chamado que ressoava através da sarça ardente? A história apenas começava, e um novo destino aguardava. Moisés caminhou em direção ao Egito, sua mente fervilhando com os eventos que haviam se desenrolado no Monte Horebe, e as palavras de Deus ainda ecoavam em seus ouvidos. Após tanto tempo longe de sua terra natal, cada passo o aproximava de um povo oprimido e desesperado, em busca de um libertador. A estrada do retorno era longa, mas agora ele carregava consigo a tocha da esperança acesa pela sarça ardente. Enquanto caminhava, a imagem dos hebreus, escravizados sob o peso da tirania, não saía de sua mente. Como eles receberão a mensagem que trago? Questionava a si mesmo. O poder do faraó, um homem com um coração endurecido, lhe parecia uma montanha intransponível. No entanto, ele se recordava das promessas de Deus: eu estarei contigo. Aquela certeza tornava-se cada vez mais um mantra em sua alma, enquanto ele se esforçava para não se deixar dominar pela dúvida. O horizonte se iluminou quando os muros do Egito surgiram à sua vista.
Com seu coração palpitando, ele se lembrou de tudo que Deus lhe mostrará, desde a sarça que ardia até a certeza absoluta de que não estava sozinho. Ao chegar às portas do palácio, a magnitude do desafio que o aguardava se manifestou diante dele. O trono de Ramsés era um dos mais grandiosos do mundo, e o jovem Moisés, agora pastor, ponderava suas palavras, ciente de que não poderia falhar. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe meu povo ir. Ele ensaiou essa declaração em sua mente, mas a realidade de confrontar Faraó o paralisava. Para fazê-lo, lembrava-se das instruções divinas. Ele deveria pedir não apenas a liberdade, mas um sacrifício ao Senhor no deserto, um ato que representaria a adoração do povo da aliança. Seria Faraó receptivo a um pedido tão audacioso? Enquanto o dia se transformava lentamente em noite, ele foi guiado por pensamentos de determinação. O decorrente silêncio do deserto fora substituído pelos sons pulsantes do Egito, onde os habitantes viviam em submissão, na sombra dos templos e dos deuses estranhos. Nessa atmosfera, Moisés lutava contra suas inseguranças. Que sinais posso trazer para convencer o coração endurecido do faraó? De repente, enquanto caminhava por uma rua movimentada, uma súbita sensação de inquietude invadiu sua alma. Ele sentiu como se uma presença o observasse. Ao olhar ao redor, ele notou um grupo de hebreus, seus rostos marcados pela dor e pelo cansaço. Seus olhos se encontraram e, por um momento que pareceu eterno, Moisés viu neles o mesmo desespero que havia sentido em seu coração no deserto. Uma mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sussurrou: "Quem nos ouvirá?" A voz do Senhor ressoou em seu espírito: "Moisés, este é o fardo que você carregará. Não será apenas você diante de Faraó, mas todo um povo clamando por liberdade." O peso do chamado tornou-se palpável, e o temor deu lugar a uma fervente determinação, à medida que compreendia que a verdade celestial seria o veículo da libertação. Ao anoitecer, Moisés se dirigiu a seu lar temporário, onde se prepararia para o encontro com o rei do Egito. Entre as sombras, uma nuvem de expectativa pairava sobre ele, como se as próprias portas do céu estivessem se abrindo para manifestar o poder do Senhor. E assim, em oração fervorosa, ele clamou ao Deus de seus pais, pedindo força e coragem. Que sua mão poderosa se revele. Que meu povo veja e ouça a tua voz. Mas, no que se referia ao plano soberano de Deus, Moisés nem imaginava a profundidade do que estava por vir. Pois nas trilhas da libertação, havia mistérios ocultos que já estavam sendo revelados no próprio Egito, preparando o coração do líder do povo e da nação, e a sombra da cruz já começava a desenhar-se nas páginas do seu destino. Quando a alvorada despontou, Moisés despertou com a sensação de que havia ultrapassado um limite, como se estivesse prestes a atravessar um portão sagrado. O sol nascia, derramando sua luz dourada sobre o Egito, mas em seu coração havia uma tempestade de ansiedade e expectativa que não se dissipava. Ele ergueu os olhos em oração, buscando as palavras que deveriam fluir de sua boca como um maná fresco. Ó Senhor, eu imploro que me concedas sabedoria, que eu fale como um instrumento em suas mãos. Após um breve jejum, Moisés aventurou-se para o palácio, suas sandálias tocando o solo de uma terra que conhecia bem, mas que agora estava carregada com o peso do seu chamado. Sua memória percorria os dias de sua juventude, quando havia caminhado por aquelas ruas com despreocupação, mas agora, cada passo ressoava como um eco do seu destino. Chegando aos portões dourados do palácio, Moisés hesitou diante da guarda do faraó. Ele respirou fundo, lembrando-se das promessas do Senhor, e ao entrar, encontrou-se diante do grande rei, cercado por nobres e conselheiros. Ramsés estava sentado em seu trono adornado, sua presença era dominadora, e seu olhar cortante parecia avaliar cada movimento de Moisés. Assim que o olhar do faraó encontrou o de Moisés, um silêncio pesado se abateu sobre a sala. Com a voz firme, embora tremendo internamente, Moisés fez sua declaração: "Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe meu povo ir, para que celebrem uma festa a mim no deserto." As palavras ecoaram como um trovão, e o ambiente ficou impregnado de uma tensão palpável. O faraó, com um sorriso sarcástico, respondeu: "Quem é esse Senhor de quem falas? Não conheço este Deus, e muito menos deixarei os filhos de Israel irem." A arrogância ressonou em sua resposta, e Moisés sentiu como se um peso esmagador o atingisse.
A resistência que enfrentava era evidente, não apenas no homem diante dele, mas nas forças espirituais que se opunham à libertação. Com a certeza da revelação que Deus lhe havia dado, Moisés insistiu: o Senhor nos disse que, se não nos deixarem ir, Ele fará maravilhas em nossas terras. Serão sinais que mostrarão o poder dele, a ira e a compaixão do Deus de Israel diante de vocês. Enquanto falava, crescia em sua mente a memória da sarça ardente, e ele sabia que não falaria em vão. O faraó contrabalançou a insolência de seu coração endurecido, e, em resposta, ordenou que Moisés e Arão saíssem de sua presença. Assim, Moisés deixou o palácio, a insegurança apertando seu peito. Ele se perguntou se realmente tinha sido chamado para uma tarefa destinada ao fracasso. Ao sair, no entanto, um grupo de israelitas o cercou, olhando-o com esperançosos, mas cansados, rostos. Você retornou. O que o rei disse? Uma mulher, com as mãos calejadas e um olhar que refletia desesperança, finalmente quebrou o silêncio. Moisés olhou nos olhos dela, e a lembrança da tristeza que viu anteriormente inundou seu coração. A resposta que ele estava prestes a dar era crucial. Era mais do que uma mera mensagem, era a vida de um povo clamando por liberdade. Ele recusou, mas o Senhor nos garantiu que demonstrarem seu poder. Sinais virão, e nós seremos libertos. Embora suas palavras fossem ousadas, um eco de dúvida reverberou dentro dele. A confiança em Deus precisava se manifestar também no seu próprio coração. Naquela atmosfera carregada, uma certeza começou a emergir entre os hebreus: havia um propósito divino em seus sofrimentos, e mesmo na adversidade, eles aguardavam ansiosamente o desfecho da promessa. Assim, nas trevas da escravidão começava a se desenhar a esperança. Moisés sentiu uma presença familiar, uma voz suave que soava mais clara: não temas, pois estarei com você. Usarei sua fraqueza para revelar meu poder. E nesse instante, ele percebeu que não eram apenas as suas palavras que estavam em jogo, mas todo o plano soberano de Deus para redimir Israel através de dificuldades. Mas à medida que Moisés contemplava os desafios à frente, outra verdade profunda se projetava. De cada jornada de dor, nascia uma oportunidade para experimentar a glória de Deus, e com isso, um novo mistério se formava: qual é o custo da redenção que se revela? E o que aconteceria se a libertação não viesse da maneira que espero? O futuro permanecia envolto em incerteza, mas o propósito de Deus pulsava cada vez mais forte, preparando o palco para que a salvação se manifestasse. A aurora seguinte veio lenta, como se o céu hesitasse em revelar sua luz ao mundo. Moisés, sem descanso, se dirigiu novamente aos israelitas, suas palavras agora soando com uma certeza renovada. O peso do que enfrentará no palácio ainda estava fresco em sua mente, mas a força da promessa de Deus pulsava em seu coração. Escutem! O Senhor dos Exércitos ouviu o clamor de seu povo, proclamou ele, sua voz ressoando em meio à multidão que se reunia em torno dele, fascinada e apreensiva. Havia um brilho novo em seus olhos. Ele não se esqueceu de nós, e mesmo agora está preparando um caminho para a nossa libertação. As expressões de ceticismo e esperança se entrelaçavam entre aqueles que escutavam. Moisés sentia tensão no ar, como um fio esticado prestes a se romper. Mas ele não podia desistir, o Senhor lhe prometera algo grande, e ele acreditava que sinais de Deus estavam prestes a aparecer. Naquele mesmo instante, ao longe, um vento forte começou a soprar, levantando poeira e fazendo as folhas das palmeiras dançarem como se estivessem numa celebração. A presença de Deus parecia tangível, como um sussurro no meio do tumulto. Moisés voltou aos seus joelhos, entregando sua inquietação ao Senhor, quando uma voz ecoou em seu espírito: eis que farei com que o faraó endureça ainda mais o coração, não para destruição, mas para que meu poder e meu nome sejam conhecidos em toda a terra. Era um lembrete sombrio e glorioso. Moisés sabia que as maravilhas e pragas que viriam não eram meramente para punir o Egito, mas para revelar a grandeza do Senhor, e em última instância, para a libertação de seu povo. Ele se levantou com um firme propósito. Preparai-vos! O Senhor se manifestará em meio a nós de maneiras que nossos olhos nunca viram. Ele se dirigiu aos líderes dos hebreus, instruindo-os a se unirem em oração e súplica. Cada lar deve ser um altar, clamando pela misericórdia e pelo poder do Deus de Israel. Na calada da noite,
o povo dentro de suas casas começou a se reunir em torno de chamas mortas, sussurrando as histórias dos patriarcas, a bravura de Abraão, o sacrifício de Isaque, e a fidelidade de Jacó. Em cada oração, em cada clamor, a esperança se erguia como uma fumaça de incenso que subia ao céu, trazendo a súplica de libertação e a lembrança das promessas feitas. Enquanto isso, no palácio, o faraó escutava os murmúrios que chegavam a seus ouvidos. Ele também sentia a pressão de um futuro desconhecido, uma inquietação que o tornava mais sombrio a cada dia. Já desconsiderando Moisés como um mero provocador, ele não poderia ignorar os sinais que começavam a despontar no horizonte. Não muito tempo depois, o primeiro dos sinais sobrenaturais emergiu. De repente, um grupo de rãs começou a pular sobre as margens do Nilo, invadindo a cidade. Os egípcios, perplexos, tentaram insistentemente expulsar aquelas criaturas, mas elas continuavam a proliferar. A visita da praga tornava-se um anúncio do poder de Deus, como uma pequena amostra daquilo que estava por vir. Moisés, atento aos eventos, orou fervorosamente: ó Senhor, seja feita a sua vontade. Que o coração do faraó se endureça, se necessário, para que todos reconheçam que tu és Deus. O ciclo das pragas começaria, e com cada uma, aumentaria a tensão entre Moisés e faraó, mas também o desespero e a esperança entre os hebreus. Assim, o plano divino se desdobrava lentamente, quão lentamente ainda era um mistério. A liberdade estava prestes a se revelar, mas o custo exigido ao coração do povo e do faraó ainda não estava claro. Entretanto, nos céus, as providências de Deus faziam-se evidentes. Pois, quando o meu povo clama, eu ouço, sussurrou uma voz ao novo líder de Israel. A alvorada da redenção se aproxima, mas lembre-se, a verdadeira libertação sempre carrega o peso do sacrifício. O futuro continuava a se desenrolar, um emaranhado de traições, compaixão e juízo, e a pergunta permanecia fundamental em cada coração: até onde Deus iria para resgatar sua nação? Enquanto as noites se sucediam, as pragas tornavam-se um conturbado espetáculo de angústia e desespero no Egito. A cada nova manhã, os israelitas se reuniam em oração, suas vozes unidas clamando por liberdade, enquanto a terra do faraó sofria o peso do juízo divino. Moisés, ainda confiante nas promessas do Senhor, sentia que cada praga era não apenas um aviso, mas um convite para a mudança iminente. Na primeira luz do amanhecer, Moisés dirigiu-se ao Nilo, onde as águas já estavam manchadas pelo sangue da primeira praga. Ele se lembrava das palavras que o Senhor lhe dissera: porá o véu da descrença sobre os olhos do faraó para que ele possa ver o meu poder através do juízo. O Senhor então o levou a confrontar o faraó novamente, a fim de trazer uma mensagem de urgência, mas também de esperança. Assim diz o Senhor: deixe ir o meu povo para que me adore, declarou Moisés, com a força de um homem que carrega uma missão divina. As palavras reverberaram na sala do trono, onde o faraó, com olhar arrogante e desdenhoso, respondeu com desdém: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz? Eu não conheço o Senhor, e não deixarei Israel ir. Êxodo 5:2. As palavras do monarca, cortantes e desafiadoras, ecoaram pela sala, e o coração de Moisés se afligiu. Ele sabia que o Senhor tinha planos de ações poderosas, e cada recusa apenas aproximava a revelação dos propósitos divinos. A resposta divina veio numa forma de intenso poder. Outras pragas virão, o Senhor havia dito a Moisés em segredo. E com cada uma, o coração do faraó se endurecerá, e o meu nome será glorificado. Enquanto isso, no acampamento dos israelitas, a tensão crescia. Alguns começaram a questionar a fidelidade de Deus. Então, por que este sofrimento? Por que a demora? Murmuravam uns para os outros. Mas Moisés lembrou-se das palavras do Senhor: não temais, fiquem quietos e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Os egípcios que hoje vistes, nunca mais os vereis. Êxodo 14:13. Diante do crescente pânico e descrença, o Senhor enviou Moisés ao meio do povo. O Senhor nos endurece coração e mente, não para nos destruir, mas para revelar sua glória. Cada praga é uma chance de aprender a confiança no Deus que promete e entrega. Como se a própria terra respondesse à determinação de Moisés, a segunda praga surgiu: nuvens de rã saltaram dos pântanos, invadindo as casas dos egípcios e aterrorizando-os.
Os gritos de desespero ecoaram pelo Egito, mas os hebreus, ainda que intimidou pela dureza, sentiam dentro de si uma centelha de esperança, uma crença renovada de que sua libertação se aproximava. O faraó, inundado pela revolta de suas próprias ordens, cedeu temporariamente. Eu os deixarei ir, mas só por um tempo, disse ele, seguro de que logo recuperaria seu poder. Moisés sabia que era um dilema, um teste de fé a ser superado. No entanto, a verdadeira essência de cada praga e cada sinal era um lembrete do caráter soberano de Deus, e as provações não eram meros castigos, mas sandálias sobre a jornada de libertação. As águas do Nilo não suportariam novamente o sangue, e a terra se preparava para o envolvimento divino. Moisés não estava só. A cada marmoreio e súplica do povo, um plano perfeito se desenhava nas regiões celestiais, marcando o caminho da redenção. Ó Senhor, que as nossas orações sejam como incenso diante de Ti. Que a esperança resplandeça nas trevas deste lugar, Moisés implorou, prostrado e fervoroso. E assim, a batalha entre o céu e a terra começava a esquentar. O desespero estava se transformando em um clamor coletivo, um grito que transcenderia as vozes. E, como um eco do céu, o Senhor falaria novamente, não apenas para o Egito, mas para todo o mundo saber que quem é o verdadeiro Senhor. Pois no horizonte se formava uma tempestade de mudança, e Moisés, com o coração pulsante e a voz firme, preparava-se para mais uma confrontação, ciente de que um grande ato de libertação se aproxima, onde o Senhor mostraria que até mesmo o coração mais endurecido poderia se render ao seu poder. Pois assim diz o Senhor, e eu endurecerei o coração do faraó, e multiplicarei os meus sinais e as minhas maravilhas no Egito. Êxodo 7:3. E no verso distante, a chave para um novo futuro pairava no ar, como um prenúncio luminoso. O que viria a seguir seria um aviso ao mundo, expressando a extensão da misericórdia divina e um chamado para a fé. Enquanto o sol começava a se pôr, com suas cores vibrantes tingindo o céu, Moisés se preparava para retornar ao palácio do faraó. Sua mente fervilhava com as mensagens que o Senhor lhe havia confiado e a intensidade das pragas que haviam já sido lançadas sobre o Egito. Com cada ordem a sair de sua boca, havia também um peso de responsabilidade, pois em suas palavras estavam embutidas não apenas as consequências de um momento, mas o futuro do povo de Deus. Num gesto deliberado, Moisés alinhou-se com Arão, seu irmão e porta-voz, que o acompanharia na difícil tarefa. Preparai-vos, disse Moisés ao povo hebreu. O Deus do céu novamente atacará a arrogância do faraó, e ele conhecerá o Senhor Deus de Israel. As palavras de Moisés acenderam um fogo renovado de esperança entre os israelitas, que estavam cada vez mais cientes de que a libertação não era apenas um sonho, mas um destino prometido. Moisés e Arão entraram na presença do faraó uma vez mais. O ambiente era pesado, como se a própria sala estivesse paralisada pela arrogância do rei. Assim diz o Senhor, deixe ir o meu povo para que me adore, proclamou Moisés, sua voz ressoando com a autoridade divina. Os olhos do faraó, frios e desafiadores, encontraram os de Moisés enquanto ele respondeu com desdém, como podeis pensar que eu vos deixarei ir? Não conheço tal Senhor. Mas o Senhor não se calaria diante da obstinação do faraó. Naquele momento, o sinal da terceira praga se fez presente. Arão estendeu sua vara sobre as águas do Egito, e imediatamente, o pó da terra virou piolhos, permeando a pele de todos, tanto homens quanto bestas. Os egípcios entraram em estado de pânico e aflição, pois não encontravam descanso. É o dedo de Deus! Exclama um dos magos do faraó, visivelmente alarmado. As palavras de temor infligiram um novo tipo de incredulidade no coração do monarca. No entanto, mesmo diante de mais um sinal de poder divino, o faraó endureceu seu coração e se recusou a liberar os israelitas. Uma tempestade de contradições e desespero tomava conta de sua corte, e apesar das evidências diante dele, sua arrogância só aumentava. Enquanto isso, entre os israelitas, a expectativa começava a se transformar em fé destemida. Os murmúrios de dúvida foram silenciados, e o clamor se intensificou: liberdade está chegando! Moisés, ouvindo suas vozes, ergueu-se em oração, fervendo em seu espírito pela confirmação da promessa do Senhor. No meio de noite, o Senhor falou novamente com Moisés. Diga ao povo que se prepare, pois não só sinais virão,
mas a presença do meu juízo se manifestará ainda mais. Com cada praga, uma nova verdade se revelará. Aquela mensagem reverberou no coração de Moisés, fortalecendo sua determinação divina. E assim, a quarta praga se aproximava como trovoada no horizonte. Moscas em grande número cobrirão a terra do Egito, mas onde estavam os filhos de Israel? Suas casas seriam um espaço sagrado. Mais uma vez, o Senhor distinguiu seu povo, provando que ele é fiel em suas promessas. À medida que a mosca negra invadiu o Egito, o faraó começou a ver a desunião de suas forças. Ele teria que enfrentar que existia um Deus que não apenas o desafiava, mas que queria um relacionamento com um povo há muito oprimido. O juízo do Senhor não seria em vão, e sua glória seria finalmente revelada em poder. Farão de ti, Senhor, um nome conhecido entre as nações. Moisés clamou, sua voz entre os israelitas, enquanto o clamor de liberdade encorajava cada um a ver o começo do fim do seu cativeiro. A mensagem ecoou nas regiões celestiais, mas um novo eco de resistência se preparava no coração do faraó. Seu mundo começava a desmoronar, mas a verdadeira transformação ainda estava por vir. Um plano maior se desenhava, e o Senhor, em sua infinita graça, estava prestes a fazer algo que mudaria não apenas o Egito, mas toda a história da redenção. Porque assim diz o Senhor, e eu endurecerei o coração do faraó, e farei multiplicar os meus sinais e maravilhas através dele. Êxodo 7:03. O que estava por vir seria um manifesto profundo da soberania de Deus, convidando tanto egípcios como israelitas a somarem suas vozes ao coro da glória que se aproximava. Enquanto as moscas invadiam o Egito, o faraó sentiu um profundo incômodo em seu espírito. O sopro do Senhor já perturbava sua paz, e a resistência, que antes era sua armadura, agora se tornava um fardo pesado. Ele convocou seus magos, os mais sábios do país, que se reuniram em apressada consulta. Os rostos deles, usualmente confiantes, agora refletiam perplexidade. Nem mesmo em nossos encantamentos conseguimos fazer tal coisa, murmurou um deles, a voz embargada. No entanto, o faraó, apesar da evidência do poder sobrenatural de Deus, persistiu em sua dureza. Se este Deus de Israel tem algum poder, que ele me prove, mas eu não cederei, gritou ele, em meio ao tumulto crescente na sala. A arrogância tão cristalizada em seu coração começava a mostrar rachaduras, mas ele se recusava a admitir a verdade diante de si. Nas casas dos israelitas, um vento de esperança soprava. A presença de Deus, que se manifestava em suas vidas, cada vez mais era sentida como um manto protetor. Moisés e Arão, ungidos para essa tarefa, viviam a missão em suas entranhas. Antes de mais nada, receberam uma nova ordem do Senhor. A próxima praga será um sinal que não será apenas sobre a terra, mas sobre o próprio ser de Faraó e sua casa, disse o Senhor a Moisés. Então, Moisés convocou o povo e declarou, assim diz o Senhor, amanhã, às 3 horas, a terra será coberta de um manto escuro e a morte dos rebanhos e do homem será uma consequência que o Faraó sentirá na carne. Mas em Gozem, onde habitam os filhos de Israel, não haverá morte. O clamor do povo se ergueu mais uma vez, agora junto ao reconhecimento da grandeza de Deus. A oração coletiva pelo livramento aumentou em intensidade. Enquanto as famílias se uniam em oração, Moisés subiu ao monte, buscando a face de Deus, sem saber que uma revelação poderosa se aproximava. O que estás planejando, ó Senhor? Ele sussurrou. O Senhor respondeu numa voz suave e alta, minha misericórdia e minha justiça se entrelaçarão. O faraó endurecerá seu coração, mas com cada praga que imponho sobre o Egito, estou revelando não só o meu poder, mas também o meu desejo de relacionamento. Sou o Deus que liberta, mas também o que convoca a responsabilidade. Na manhã seguinte, como prometido, a quinta praga se manifestou. A peste atingiu os rebanhos egípcios, e os gritos de dor ecoaram pela terra. Os egípcios correram aos seus lares, buscando abrigo e proteção da ameaça que os assolava. O faraó, aflito, enviou mensageiros para averiguar a situação em Gozem. Mas, ao chegar, encontrou os rebanhos dos israelitas intactos, como protegido por um escudo celestial. Perante esta evidência, a dúvida surgiu no coração do faraó. Ele sabia que o Deus de Moisés estava agindo, mas sua resistência ainda o aprisionava. Ele convocou Moisés mais uma vez, já com um semblante menos arrogante, e disse, Ide,
ofereceis sacrifícios ao Senhor, mas não ireis tão longe. O que pedis me assusta, e quero que as coisas voltem ao que eram. Mas Moisés respondeu de forma incisiva: Não, Faraó. Estamos a serviço do Senhor, e o nosso Deus exige liberdade total para que possamos adorá-lo. A recusa vigorosa de Moisés apenas endureceu ainda mais o coração de Faraó. Então, não há liberdade para os israelitas, bradou ele. E assim se confirmou a palavra do Senhor. Falarás ao povo, e eu endurecerei ainda mais o coração de Faraó, e multiplicarei os meus sinais e maravilhas no Egito. A essência do meu plano está em transformação, em libertação e em justiça, disse o Senhor a Moisés, instigando um mistério profundo nas entranas de quem obedece. Os povos olhavam em suspense, pois a verdadeira revelação de Deus estava prestes a se manifestar. Naquela terra de dor e sofrimento, um sinal de redenção surgiria, moldando não apenas a história de um povo, mas a de toda a humanidade. E assim, uma nova praga estava por vir, preparando o caminho para a maior revelação do poder libertador de Deus, levando todos a se perguntarem: qual é este Deus que desafia até mesmo o coração mais endurecido? No dia seguinte, as nuvens escuras pairavam sobre o Egito, imbuídas de um preâmbulo de calamidade. O faraó, ferido em seu orgulho, acordou sob o peso da esperança e do desespero. Ele chamou seus conselheiros, mas suas palavras soavam vazias como o eco de uma caverna. Preparai-vos! Não podemos permitir que esta calamidade nos venha novamente. Sua voz tremia enquanto ele falava, mas dentro de seu coração uma resistência teimosa ainda pulsava. Em Gozem, o povo estava em oração, esperando a manifestação da divina proteção. Arão oferecia sacrifícios a Deus, pedindo misericórdia e clamor pela libertação de sua geração. Senhor, ouve a nossa súplica. Mostra tua força e salva-nos da opressão. Muitos cômodos se enchiam com o aroma de incenso, que se erguia como um clamor santo aos céus. Enquanto Moisés aguardava a ordem do Senhor, uma intensa mensagem ressoou em seu espírito. Vai e apresenta-te ao faraó, e diga-lhe que o caminho que ele recusa trilhar é o mesmo que levará à sua queda. A próxima praga não será meramente um castigo, mas um sinal de minha soberania e a oportunidade para que ele reconheça a magnitude do meu poder. Conforme as horas passavam, Moisés se preparava. Levava consigo a autoridade do Senhor, como um emblema vivo da chamada divina. Ao entrar no palácio, o ambiente era pesado. Faraó, assim diz o Senhor, à meia-noite, eu passarei pelo Egito e todos os primogênitos da terra morrerão, desde o primogênito do faraó que está sentado em seu trono até o primogênito da serva que está atrás do moedor, e todos os primogênitos dos animais. E haverá um clamor tão grande em todo o Egito, como nunca houve e nunca haverá. O faraó, que já se encontrava à beira de um abismo emocional, percebeu naquele momento a gravidade da mensagem. Por que continuas a me atormentar com estas palavras? O que pensas que poderás conseguir? Prometes proteção aos israelitas, mas não será possível. Moisés, olhando firme nos olhos do governante, respondeu com a reverberação da verdade divina. Até agora, eu vinha-te com sinais e maravilhas, mas tu não ouviste. E, no entanto, ainda há uma saída. O Senhor fará distinção entre o povo de Israel e o povo egípcio. O que acontecerá em Gozem será uma visão de liberdade em meio à opressão. Enquanto saía, a nuvem da decisão angustiava o coração do faraó. Ele ainda não reconhecia a necessidade de se render ao Senhor, preso em suas convicções. A ardência de seu orgulho o impelia a permanecer obstinado, mesmo frente ao cataclismo iminente. Naquela noite, a palavra de Deus ecoava entre os israelitas: cada família deverá sacrificar um cordeiro e marcar a sua porta com o sangue do animal. O Senhor passará ao ver o sangue e não permitirá que o destruidor entre em vossa casa. Esta será a sua promessa de salvação. Os clamorosos gritos da terra egípcia logo ecoariam sob o impacto do juízo divino, e a morte visitaria os lares onde não houvesse sinal de livramento. A expectativa de um conflito culminante pairava no ar, fervilhando as almas de todos os que testemunhavam o que aconteceria. E assim, com cada batida de coração, todos se preparavam para a noite que mudaria não apenas suas vidas, mas a história de toda a humanidade. O que seria o eco da morte para muitos seria a porta da libertação para outros. O povo de Deus, rendido em fé,
já começava a vislumbrar um futuro de promessas. Contudo, uma pergunta tremia no ar, aguardando resposta. Estamos prontos para ver a salvação do Senhor em meio à destruição? O que o amanhã nos trará? E assim, o grande plano de Deus continuava a se desenrolar, prestes a revelar sua justiça e amor de maneira esplendorosa. Naquela noite tenebrosa, as estrelas pareciam ter se ocultado, envoltas em um manto de expectativa. O povo de Israel, concentrado em suas casas, se preparava para a noite que marcaria a transição de suas vidas. Enquanto alguns ofereciam orações fervorosas, outros se concentravam em sacrificar o cordeiro, conforme a instrução de Moisés. O sangue daquele inocente animal, agora manchado nas portas, simbolizava a promessa de livramento. E quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós pragas para vos destruir. Êxodo 12:13. Os corações dos israelitas pulsavam em uníssono, mesclando temor e esperança. Arão, com o olhar firme e perturbado, observava cada detalhe. Que o Senhor nos proteja e nos guarde de todo mal, murmurou, enquanto o cheiro do sacrifício pairava no ar como um incenso sagrado. Este é o nosso clamor, a nossa confissão de fé. No palácio do faraó, no entanto, a atmosfera era de desespero. Ele andava de um lado para o outro, seu olhar endurecido e cínico. Por que temeis a esta ameaça? Não somos os poderosos do Egito? Que Deus é este que pode desafiar minha autoridade? Ouvindo os gritos de dor que já ecoavam ao longe, sua incredulidade se transformou em raiva. Ainda há tempo, dizia um de seus conselheiros, que rangia os dentes em desespero. Precisamos liberar os hebreus e evitar a morte de nossos filhos. Mas o faraó, obstinado, respondeu, e o que me prometeis em troca? Nossos homens são escravos, de certo não os deixarei ir. O relógio marcava meia-noite quando a presença do Senhor se fez sentir, pesada como a noite. Em Gozem, os israelitas esperavam com corações acelerados, a expectativa crescente a cada toque do tempo. Então, como o bater de asas de um grande pássaro, o Senhor passou pelo Egito. E assim começou a calamitosa visita. Nas casas egípcias, o luto invadiu as famílias. O grito desesperado das mães e dos pais se ergueu como um clamor que desafiava o céu. A morte tinha chegado, e o lamento se espalhou como um fogo que rapidamente consumia tudo em seu caminho. Por que não escutamos as advertências? Ecoavam os lamentos, estrondando pela terra, onde a soberania de Deus se apresentava em sua plenitude. Em Gozem, no entanto, a atmosfera era diferente. O povo de Deus, protegido pelo sangue do Cordeiro, vivia o milagre da salvação. As portas marcadas pelo sangue estavam livres da ira divina, e o temor se transformou em adoração. Louvado seja o Senhor, que nos resgatou da morte, exclamou uma mãe israelita, enquanto seu filho dormia tranquilo no lar. Naquele momento de separação entre luz e trevas, entre vida e morte, a mensagem de salvação se tornava cada vez mais clara. O plano de Deus se manifestava diante das nações, revelando seu desejo de libertação e aliança. A promessa da redenção aguardava todos aqueles que se rendessem à sua vontade. Quando a manhã chegou, o Egito estava devastado, enquanto o povo de Israel começava a ventilar suas esperanças de libertação. Sentiam que uma nova vida se aproximava, um novo caminho que se desdobrava sob os auspícios do Senhor. Mas na mente e no coração do faraó, algo se quebrava. Ele percebeu que o poder que ele protegia era nada diante da grandiosidade de Deus. A obediência ao Senhor, que antes desprezava, agora carregava um peso imensurável. E assim como as pragas anteriores, um dilema se formava: permanecerei firme em meu orgulho ou abrirei meu coração para a verdade? E com esta inquietante escolha pairando no ar, a soberania de Deus se revelaria de maneira ainda mais esplendorosa. As promessas ainda estavam por serem cumpridas, e o desfecho estava prestes a se manifestar de forma surpreendente, desafiando a compreensão delusória do poder terreno. O que mais o Senhor estava prestes a realizar? O mistério da sua graça e da sua justiça pairava sobre a terra, esperando a resposta do coração do faraó e do seu povo escolhido. Na manhã seguinte, a luz do sol despontava, e uma nova esperança começava a pulsar no coração dos israelitas. O choro e a dor do Egito ressoavam ao longe, mas em Gozem, a vida se renovava. Moisés,
agora um símbolo de libertação, reunia o povo com um ardor contagiante. Levante-se! O Senhor nos libertou da escravidão. Estamos prestes a iniciar nossa jornada. As palavras vibrantes reverberavam nas almas aflitas, acendendo a lâmpada da fé. Enquanto isso, no palácio do faraó, um clima sombrio dominava. O rei, agora atormentado pela perda irreparável de seu primogênito, olhava fixamente para o vazio. A dureza de seu coração começava a se fissurar, mesmo que a arrogância ainda o dominasse. Quem é esse Deus que fez tal coisa? Murchou para si, enquanto os ecos das lamentações inundavam seus pensamentos. O contraste era palpável. A glória do Senhor se manifestava pelo clamor de um povo, enquanto a soberania de Deus se fazia assim um desafio ao trono egípcio. Moisés, percebendo a mudança sutil no ambiente, se dirigiu novamente à multidão hebraica, afirmando: o Senhor nos ordena a nos prepararmos para a saída. Reúna cada um de seus pertences, pois a libertação está em movimento. A promessa está prestes a se cumprir. As vozes começaram a ecoar em alegria e determinação. Era hora de deixar o cativeiro para trás e marchar em direção à terra prometida. Enquanto os israelitas se preparavam, o Espírito do Senhor falava a Moisés: esta é a passagem que trará a libertação final do meu povo e um grande testemunho para as nações. A missão de Moisés se tornava cada vez mais clara. Ele não era apenas um líder, mas um instrumento da vontade divina. O faraó, em desespero e fúria, não havia ainda se confrontado totalmente com seu destino. Ele convocou seus oficiais e se defrontou com uma verdade difícil de ignorar: deixe-os ir, eles não têm mais nada a perder. Sua autoridade estava começando a ruir sob o peso do choque e da dor. Determinadas em seus propósitos, as famílias israelitas, em uníssono, faziam suas malas com ansiedade e esperança. Lembrando-se da aliança que o Senhor fizera com seus pais, cada ato de preparação se tornava uma promessa de restauração e um clamor por dignidade. Moisés, agora permeado pela determinação do Espírito, reuniu o povo enfatizando a importância da obediência. Sigamos juntos, esteja preparado. Cada lar deve levar consigo o cordeiro, a refeição da nova aliança com o Senhor. Esta será nossa celebração, a marca da nossa liberdade. Os israelitas estavam prontos para o sacrifício, conscientes de que sua salvação dependia da obediência ao plano divino. E nos palácios dourados do faraó, a tensão se agudizava, como um violino prestes a se romper. O monarca, mesmo diante da morte de seu filho, ainda se sentia como um rei sem igual, incapaz de entregar seu trono a um Deus que desafiava a própria essência de seu poder. A dúvida e o medo começavam a se entrelaçar na tapeçaria de sua mente. Moisés, eu te ordeno que fiques. Gritou o faraó, sua voz ecoando com uma misto de raiva e desespero. Não ireis, e eu ainda sou o senhor desta terra. Mas mesmo em seu coração endurecido, havia um eco de incerteza. Ele não percebia que a luta não era apenas afetiva, mas também espiritual. O Senhor dos Exércitos estava em movimento, e aquilo que começara como uma batalha terrena se transformará em uma guerra celestial. Diante da obstinação do faraó, a ordem do Senhor ecoou para todo o povo: preparem-se, pois eu passarei pelo Egito esta noite, e a salvação virá para aqueles que se decidirem por mim. A liberação do destino estava nas mãos de Deus, mas dependia da resposta humana. Na calada da noite, enquanto os israelitas se reuniam para a refeição do final cativo, seguiam sua celebração com o sangue do cordeiro salpicando as portas. Seu simbolismo agora derivava não apenas de uma proteção física, mas de uma libertação espiritual. Com cada declaração de fé e cada mordida do cordeiro, a nova identidade de um povo começava a tomar forma. Assim como o Senhor prometeu, esta noite mudanças virão. Proclamou Moisés, enquanto os olhos de todos se elevavam em devoção a Deus. As promessas estavam se concretizando, titubeando entre a resistência do faraó e a determinação de um povo que clamava por liberdade. E entre o clamor, um novo mistério surgia: e se a libertação não viesse como planejado? E o que significaria a salvação do Senhor em meio a tanta dor? As últimas horas de escravidão se arrastavam, enquanto a tênue linha entre vida e morte dançava sobre a língua do tempo. O que estava por vir seria um ato monumental de Deus, um testemunho apostólico que reverberaria através das gerações e do próprio coração da história humana. Enquanto Moisés observava o povo com fervor,
o plano divino se entrelaçava em um emaranhado de tradição e redenção, preparando a grande revelação, um desejo ainda por ser cumprido. Em meio à confusão do faraó e à fé crescente de Israel, um desfecho inesperado estava prestes a ser revelado, quando o Senhor mesmo se manifestaria, para que todos reconhecessem que não há força que possa resistir ao desígnio e à obra do Deus que liberta. O que mais Deus estava prestes a revelar em meio ao clamor e à dor? A resposta pairava em espera, instigando a curiosidade e a esperança.